E aí, você já sabia árabe quando você foi para o Catar? Eu já sabia um pouquinho de árabe e eu estava fazendo aulas particulares, tá? Quando eu descobri que eu passei na bolsa, eu já ingressei nas aulas particulares, eu fazia aulas 2 vezes na semana para poder aprender o alfabeto, para poder me comunicar já um pouco, para poder aprender a ler, porque eu achei que isso seria bem importante quando eu estivesse lá, que é mais fácil eu aprender com professores que falam português, que podem me ensinar em português já a base do árabe, do que chegar lá sem saber nada. A Ana também já sabia um pouco, ela já tinha estudado o alfabeto, mas ela disse que não se lembrava direito como que era essa questão do alfabeto. Até ela falou assim: olha, fala pra galera aí que vai estar ouvindo o seu vídeo para eles estudarem antes. Porque se você não tem uma base de árabe, a hora que você chegar lá, você vai passar dificuldade. Porque mesmo no nível iniciante, o professor já começa a falar árabe e aí ele já vai explicando tudo em árabe e você tem que conseguir acompanhar. Como são salas multiculturais, com pessoas de todo mundo, o que acontece é que tem muita gente que vai para lá que já tem muitas vezes o background, por ser muçulmano, eles já têm conhecimento do Alcorão, já entendem um pouco o árabe, já sabem ler muitas vezes. E quem não tem esse contato frequente e também não estudou a parte, vai ter muita dificuldade de acompanhar os outros. E por isso que é tão importante quando você decidir aplicar para essa bolsa, se você realmente passar, que você estude, sei lá, todos os dias 4 vezes na semana, pelo menos, para você se preparar para a sua chegada no Catar. Aí eu perguntei para Ana, né, como são as aulas, como funciona, e aí ela me disse assim, que as aulas duram em média 4 horas, então você, no caso dela, e no caso desse semestre, desse ano em específico, os níveis iniciais estudam de manhã e as pessoas que estão no nível intermediário e avançado estudam à tarde. Ela tem 2 professores, uma mulher que dá aula de fala, ou seja, speaking e listening, e de ouvir, e o homem que dá uma aula de leitura, reading, e escrita, writing. Então, assim, você vai treinar todas as esferas da língua, você não vai treinar uma coisa só e não é tudo misturado. Você vai ter aulas específicas para você treinar cada uma das suas habilidades. E assim, tem muitas atividades, a professora passa na terça-feira, os exercícios para você, exercícios, listas de palavras para você praticar e aprender. Para na quarta você ter aula de fala. É muito importante que você, assim, realmente esteja engajado a estudar. Porque se você tá indo, eu vou passear, não. Vai ser um pouco complicado para você, tá? Então, foque realmente que você tá indo para estudar e se dedique para isso, porque você vai precisar. Ok? Já tinha conexão com o Catar. Eu posso falar para você que não, eu não tinha nenhuma conexão com o Catar. Eu não sou muçulmana, então assim, não tinha ninguém que pudesse falar, Thaís, já aprendi árabe, porque na época assim que eu apliquei, eu realmente não estudava árabe com um professor que pudesse me indicar. O que eu fiz foi pedir a recomendação do professor que me deu aula na universidade, né? Eu estudei publicidade e propaganda, então assim, foi esse professor do meu TCC que me recomendou. A mesma coisa aconteceu com a Ana. Ela não tinha conexão nenhuma com o Catar, ela é da área de relações internacionais, então assim, foi a professora do TCC dela, então do trabalho de conclusão de curso, que indicou ela e falou que ela estava apta a estudar no exterior, mas não tinha nenhuma relação prévia, assim, não foi, sei lá, ninguém da uma embaixada, não foi ninguém, assim, do Catar que indicou a gente para poder estudar lá, ok? Aí a Ana aproveitou e perguntou lá para uma das professoras dela quais eram os critérios de escolha, né, para a bolsa. Além dos critérios de elegibilidade, a professora falou assim que eles escolhem por país, então tem cota por país. No caso do Brasil, eram 2 vagas. A Ana disse que achou que talvez ser fluente em inglês ajudou ela. Eu já posso dizer que, do meu ponto de vista, talvez não, porque eu vou ser sincera aqui, minha nota no TOEFL na época foi 73
E 73 é uma nota aí entre um B1 e B2. Então, assim, significa que eu sou intermediária. E ok, era isso. Então, assim, não era fluente em inglês. Então, assim, nesse ponto eu não posso dizer que isso colaborou, mas eu acredito que ter mostrado que eu tinha um teste de inglês pode sim ter colaborado. Mas então, assim, não tem outro ponto que a gente conseguiu encontrar. Pode ser que as duas, por terem alguma coisa a ver com comunicação, relações internacionais, tenha ajudado, tá? Porque os países, eles enxergam essas pessoas que trabalham com comunicação uma ponte entre o seu país de origem e o Catar, né? Mas, no entanto, a Ana me falou assim que teve gente, se eu não me engano, da engenharia, da matemática, de outros backgrounds que estão lá e ganharam a bolsa também. Então não dá para levar isso a ferro e fogo. Eu falei mais aqui do Brasil, né? Aí eu perguntei para Ana como que estava sendo, né, morar com pessoas de todo mundo, de todos os lugares. E ela me contou que ela tem colegas que são da Turquia, da Coreia do Sul, da Nigéria, de vários lugares do mundo. Então, assim, ela disse que todos são muito amigáveis, principalmente existe muito respeito entre as pessoas, né? Pela diferença cultural de cada um, né? Cada um tá vindo de uma família diferente, de um país com regras diferentes, religiões diferentes. Então, assim, existe muito respeito e as pessoas são muito abertas a fazerem amigos. Então, você tá num país, você não vai, embora você esteja sozinho, né, deixando sua família para trás, seu país para trás, você ainda assim vai ter muita facilidade para fazer amigos, porque de modo geral, as pessoas que estão vivendo esse intercâmbio já estão abertas a se desenvolverem e fazerem amigos. Existem algumas regras para você vivenciar o seu intercâmbio lá no Catar, ok? E isso você assina e concorda nos termos quando você está assinando os termos da bolsa. Por exemplo, como você mora no dormitório, você só pode chegar até 10 da noite. Porque no caso é proibido entrar depois das 10 da noite, então você vai ter que arrumar outro lugar para dormir. E com certeza isso vai ser um problema, um desconforto para você. Por quê? É regra, né? Regra é para ser seguida e não para ser burlada. Outro ponto é, se você for dormir fora, você precisa avisar com um dia de antecedência. Se você for viajar para fora do Catar, ou se eu não me engano, viajar para qualquer lugar mesmo dentro do Catar, você precisa avisar a pessoa responsável pelo dormitório que você está viajando e pedir como se fosse uma autorização, uma confirmação, ok? Então, além disso, né, você tem que estar sempre em contato com essa pessoa responsável lá no dormitório. Por quê? Todos os dias você tem que ir lá e se apresentar e falar para ela assim: oi, estou viva. É uma questão, eu acredito que de segurança, né, para saber, porque eles estão te levando para outro país. Então eles querem saber que você está bem, que você está lá, bem de saúde e tudo isso. Então por isso que você tem que ir lá, é como se fosse uma chamada na escola. Você tem que falar, ir lá e marcar presença e falar para ela: estou aqui. Além disso, o dormitório, a Ana me contou que ele é super limpo. E assim, ela disse que o espaço é realmente muito confortável. Ela só não se sente confortável um pouco de morar com outras pessoas, porque ela morou por muito tempo sozinha. Mas se você já está acostumado a morar numa família grande ou com amigos, né, você vai se dar super bem lá e é super tranquilo essa questão, ok? Sobre Doha, né, por seguro. O metrô é muito barato, é R$ 2 por jornada. É um país muito moderno, com muitos prédios, com muitas construções grandiosas, com, né, coisas muito bonitas, muito diferentes do que a maioria dos países, né? Mas tem pouca natureza pra gente que é brasileiro, principalmente. A gente tá acostumado a ver muita árvore, muito verde, muitos parques. No Catar não tem isso, porque obviamente é no meio do deserto, então não tem como você exigir isso. As questões da temperatura, que eu acho que é um ponto que talvez assuste quem vem de outros países, principalmente se você é de países que são mais frios. A Ana me disse que quando ela chegou em setembro, estava bem quente,
mas que agora em novembro as temperaturas estão bem gostosas, estão um clima bem agradável, as pessoas já estão quase usando roupa de frio. A questão da vestimenta, né? Principalmente para as meninas, ela vê muitas pessoas usando blusas sem manga, né? E shorts, inclusive, mas ela não se sente confortável de usar, principalmente as amigas dela são muçulmanas, então, assim, em respeito, né, às pessoas que você convive, em respeito ao país que você está morando, ela diz que prefere usar roupas mais modestas, e eu também, né, quando eu já estava me planejando de ir, eu também tinha essa concepção de que, assim, eu tenho que me adaptar ao país e não fazer um país inteiro se adaptar a mim, não é verdade? Então, assim, aqui no Brasil a gente usa roupas decotadas e não é nenhum problema, mas para um país que tem questões religiosas diferentes, leis diferentes, é importante você seguir a cultura local, ok? Você não precisa deixar perder a sua essência, mas você tem que respeitar principalmente, ok? E aí tem mais uma pergunta geral, né, que eram assim, sobre viagens, como que funcionam as questões de viagens? Eu já comentei um pouco que você tem que avisar e pedir autorização para a pessoa responsável lá do dormitório para você poder viajar. Mas como estamos vivendo essa pandemia global, é importante que você lembre que você vai ter que pagar testes de Covid, você vai ter que fazer quarentena muitas vezes e isso pode sair bem caro. Então, isso não é coberto pela bolsa. Você tem que pagar por conta própria. Então, talvez por esse ano que a gente está vivendo não seja o momento ideal. Então, a Ana não tem muitas informações sobre quanto custa viajar, como faz para viajar. Claro, pensando lá na frente, pode ser que essas questões de Covid vão ter melhorado. A gente espera que sim, né? E aí você vai poder ir com mais tranquilidade e menos custo. E aí, continuando esse assunto, nos outros anos, o curso, né, a Qatar University organizou excursões para Meca. Teve ano que levou as pessoas para irem para o deserto, né, conhecer o deserto, que o deserto lá no Qatar não é logo ali, você tem que ir num lugar meio longe para chegar no deserto, de fato. Mas, assim, por questões de Covid, evitar muita gente aglomerada, esse ano ainda não teve. Se você tiver alguma dúvida sobre a bolsa, sobre o curso, sobre alguma coisa, se eu não souber te responder, eu vou perguntar para a Ana e a gente vai te responder. Então você manda aqui nos comentários que a gente vai te ajudar, ok? E o último aviso é que a bolsa vai abrir daqui uns dias. Eu vou colocar a data aqui certinho que vai abrir nesse ano de 2022. Aí você fica atento a fazer o seu aplicativo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e eu te vejo logo mais. Tchau, tchau!